Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar da reanimação neonatal. A reanimação neonatal, na sala de parto, ela é um dos desafios mais importantes na prática pediátrica. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, ao nascimento, 1 em cada 10 recém-nascidos necessita de ajuda para iniciar a respiração efetiva. A necessidade do procedimento da reanimação será maior quanto menor for a idade gestacional e ao peso ao nascer. A mortalidade neonatal precoce associada à asfixia perinatal. Em 2005 e 2010, no Brasil, ocorreram por dia de 5 a 6 mortes precoces de recém-nascidos menor que 2,5 kg. A gente tem os fatores de risco antinatais e os fatores relacionados ao parto. Os fatores de risco antinatais são eles: menos de 16 anos e mais de 35 anos, diabetes, síndrome hipertensivas, doenças maternas, infecções maternas, aloimunização ou anemia fetal, uso de medicações, uso de drogas ilícitas, óbito fetal ou neonatal anterior, ausência de cuidado pré-natal, que é aquele pré-natal nulo ou inadequado, idade gestacional menor que 39 ou maior que 41 semanas, gestação múltiplas, ruptura prematura de membrana, polidrâmios ou oligômios, muito líquido amniótico ou pouco líquido amniótico, diminuição da atividade fetal, sangramento do segundo ou terceiro trimestre. Os fatores relacionados ao parto é parto cesárea, uso de forceps ou extração a vácuo, apresentação não cefálica, que é a podálica, trabalho de parto prematura, coriamianites, ruptura de membrana mais de 18 horas, trabalho de parto mais de 24 horas, descolamento prematuro da placenta, placenta prévia, segundo estágio trabalho de parto mais de 24 horas, padrão anormal da frequência cardíaca fetal, anestesia geral, hipertonia uterina, líquido amniótico meconial, prolapso ou ruptura do cordão, nó verdadeiro do cordão, uso de opioides nas 4 horas anteriores do parto. Bom, o atendimento na sala de parto, A gente tem que ver esse RN, a gente tem que pinçar o cordão, tem que secar e estimular esse RN. Para isso, a gente tem que ter uma preparação na sala do parto. A temperatura da sala do parto ela tem que ser mantida de 23 a 26 graus no prematuro. E no pré-termo, a temperatura ela varia de 36,5 a 37,5. A gente tem que tomar cuidado com a hipotermia, porque ela está associada ao aumento do risco de hemorragia intracraniana, problemas respiratórios, hipoglicemia, sepse neonatal de início tardio. Então, quais são os materiais necessários nessa preparação nessa sala de parto, A gente tem que ter uma fonte de calor radiante, touca, plástico, a mesa de reanimação com acesso, a fonte de oxigênio umidificado e ar comprimido, o aspirador a vácuo, o relógio com marcação de segundos, as sondas traqueais, estetoscópio, oxímetro de pulso, capnógrafo, adaptador para aspiração do mecônio, máscara para RN a termo, pré-termo, pós-termo e prematuro, laringoscópio, testar esse laringoscópio,
A gente tem que ter cânulas traqueais, seringa e agulha, água destilada, luva e gás estéreo, ver as tesouras, ver se tem o campleador do cordão umbilical, ver se tem os expansores de volume, ver se tem as drogas, como por exemplo a adrenalina, lâmina de bisturi, fios ou cadarço umbilical, tá? Tudo isso a gente tem que tá vendo nessa sala de parto. Aqui é um checklist para você fazer, depois que você viu todos os materiais, você checar esses materiais. E você tem que ter uma equipe profissional treinada, que saiba realizar os passos iniciais, que saiba fazer as manobras de reanimação, né? Uma equipe coordenada, né? Uma comunicação efetiva entre os membros, né? Uma qualidade no atendimento e na segurança daquele paciente. Então, o protocolo da reanimação. Existem 3 perguntas fundamentais no protocolo, que é: o RN é a termo? Ele está respirando ou chorando? Ele tem bom tônus muscular? Se você fizer essas perguntas e for sim para essas 3 perguntas, você vai fazer o quê? O campleamento tardio do cordão umbilical, que é de 1 a 3 minutos após o nascimento, o contato pele a pele imediato com a mãe, o início precoce do aleitamento materno. Então, se o RN ele tem uma boa vitalidade, ele não necessita de intervenção, permite que sejam adotadas algumas práticas ainda nessa sala de parto. O RN a termo, ele mostra que o campleamento tardio do cordão, ele é benéfico com relação aos índices hematológicos na idade de 3 a 6 meses de idade. O pinçamento do cordão umbilical. O pinçamento do cordão em forma oportuna, uma vez que ele deixa de latir. Tem como indicação de pinçamento rápido do cordão a hepatite B, HIV, mãe RH negativo, RN que necessita da manobra de reanimação. A gente tem alguns benefícios do campleamento tardio, que ele tem menos hemorragia intraventricular, maior nível expressórico, maior volume sanguíneo, menor necessidade de transfusão e menos enterocolite necrotizante. Agora, se uma daquelas perguntas seja não, a gente vai fazer a categoria de ação em sequência, que é as medidas iniciais de estabilização, ventilação, compressão torácica, administração da adrenalina e ou usar volume para a expansão do volume. A reanimação ela depende da avaliação simultânea da respiração e da frequência cardíaca. O RN deve ser capaz de respirar regularmente e ter uma frequência cardíaca maior que 100. A avaliação da frequência cardíaca na reanimação neonatal. Determinar a frequência cardíaca de maneira rápida, acurada e confiável é crítico para a tomada de decisão na sala de parto. O método de avaliação da frequência cardíaca nos primeiros minutos inclui a palpação do cordão, a ausculta do precórdio, sinal de pulso pela oximetria, atividade elétrica do coração pelo monitor cardíaco. A palpação do cordão umbilical, ausculta precordial e sinal do pulso pela oximetria subestimam a frequência cardíaca. As medidas iniciais de estabilização. É você fazer o quê? Você vai aquecer colocando o RN sobre a fonte de calor, posicionar a cabeça, fazer uma hiperextensão do pescoço, aspirar as vias aéreas e, se houver excesso de secreção, você vai aspirar primeiramente a boca e depois a narina, secar e reposicionar.
Só que lembrar que simultaneamente você deve avaliar a respiração e a frequência cardíaca. O primeiro passo é você manter a temperatura corpórea, que é preciso você manter essa temperatura corpórea de todo prematuro com menos de 34 semanas, com touca e saco plástico. Caso o RN seja pré-término ou ele não tenha uma vitalidade adequada ao nascer, independente da idade gestacional, ele precisa ser conduzido à mesa de reanimação, sendo iniciada sua avaliação com a manutenção da permeabilidade das vias aéreas, posicionamento da cabeça de forma correta, uma leve extensão do pescoço. O oxímetro, ele deve ser colocado no membro superior direito, na região do pulso radial, no momento que você iniciar a VPP, que é a ventilação por pressão positiva. A administração do oxigênio. Os métodos de avaliação da frequência cardíaca nos primeiros minutos de vida incluem a ausculta do pressórico com estetoscópio. As novas diretrizes, elas recomendam o monitor cardíaco para a detecção acurada, rápida e contínua dessa frequência cardíaca. A cor, ela não é mais utilizada como parâmetro para definir a necessidade de oxigênio. Então, você vai fazer a VPP, 30 segundos de VPP. Lembrar que a frequência cardíaca ela é o principal determinante para iniciar as manobras de reanimação. Se o RN ele tem uma idade gestacional maior que 34 semanas, com necessidade de VPP, esse RN está com apneia, respirando irregular, uma frequência menor que 100, ele vai receber oxigênio em ar ambiente, 21%. Se a gente tem um RN com a idade gestacional menor que 34 semanas, que necessite da VPP, inicialmente você vai começar o FiO2 a 30% do ar. E após 30 segundos, se você não tiver melhora, você vai aumentar esse FiO2 a 100%. Antes da gente considerar que a VPP é ineficaz, é necessário a gente checar se a técnica ela está correta. Depois disso, a gente vai fazer a intubação endotraqueal. O melhor indicador de que a cânula está na traqueia é o aumento da frequência cardíaca. Considerar a falha se após 30 segundos de VPP, o RN persiste com uma frequência cardíaca menor que 100, sem respiração espontânea, ou seja, a saturação de O2 ela permanece abaixo dos valores desejáveis para a idade. Se deve corrigir a técnica e seguir com a ventilação. Se a frequência cardíaca for menor que 60, você vai iniciar a massagem cardíaca. Quando que está indicado a intubação endotraqueal? Em ventilação com máscara facial não efetiva, ventilação com máscara facial prolongada, necessidade de aplicação da massagem cardíaca, RN com suspeita diafragmática congênita, suspeita de desconforto respiratório e abdômen escavado. Aqui segundo a idade gestacional, a gente tem o tamanho da cânula orotraqueal. Após a intubação, você vai fazer a massagem, né? A massagem cardíaca, ela está indicada para o RN que mesmo após 30 segundos de VPP com bolsa máscara, que é o AMBU, mantém uma frequência cardíaca menor que 60. A VPP durante a massagem cardíaca, ela deve ser realizada por meio da cânula endotraqueal. As tais compressões cardíacas, elas devem ser feitas no terço inferior do externo, estabelecendo uma linha entre os mamilos. Enquanto a profundidade deve deprimir 1/3 do diâmetro antero-posterior do tórax. Então, você pode fazer com 2 polegares ou com os 2 dedos.
né? A técnica dos 2 polegares é de escolha. Maior o pico de pressão sistólica, melhor perfusão coronária e menos cansativa. Os 2 polegares sobreposto, maior pico de pressão sistólica, maior pressão de pulso, menos lesão de pulmão e fígado. Então, a massagem cardíaca. A eficiência da massagem ela pode ser avaliada pelo eletrocardiograma ou a ausculta cardíaca de 60 segundos de massagem. Considere o RN se recuperou quando, após esse período, a frequência passou a ser superior a 60. Então, as compressões torácicas e as ventilações elas devem ser coordenadas. Deve ser 3 compressões para uma ventilação. A cada minuto são 90 compressões para 30 ventilações. Se terá ocorrido falha após 60 segundos de massagem cardíaca, AVPP com cânula traqueal e oxigênio, o RN ainda mantém uma frequência cardíaca menor que 60. A conduta ela consiste em correção da técnica da VPP e massagem, se não houver melhora. Aí sim você vai usar as medicações. A primeira medicação é a adrenalina. Se não houve melhora, você vai usar a adrenalina. Você vai repetir essa adrenalina de 3 a 5 minutos e considerar o uso de expansor de volume, se não houver melhora, se não houver uma resposta, né? Então, no caso da adrenalina, ela é pela via traqueal, deve usar apenas uma vez, porque sua absorção é por via pulmonar e ela é lenta. Não é recomendado na reanimação neonatal bicarbonato de sódio, atropina, albumina e vasopressores. A dose da adrenalina é de 0,01 a 0,03 mg quilopesо, com repetição a cada 3 a 5 minutos. Após isso, não houve melhora, não houve resposta, aí você entra com a expansão de volume, que é utilizada a solução de cristalóide isotônica para o uso de evidência ou suspeita de sangramento agudo com sinais de hipovolemia, palidez persistente, pulso fino ou má resposta à reanimação e hipotensão. A dose é 10 ml quilograma. É aplicado de 5 a 10 minutos. Se não houve resposta, você deve repetir a expansão de volume a critério clínico. Então, pessoal, antes de finalizar, vamos dar um repassinho. Se você fez as 3 perguntas, é termo, respira ou chora e tem tono, se sim para todo, ele não necessita de manobra de reanimação. Você vai fazer o quê? O contato pele a pele com a mãe e o clampeamento tardio do cordão, certo? Agora, se você fez as perguntas, é termo, respira ou chora, tem tônus e é não para uma das perguntas, você necessita da manobra de reanimação. Você vai fazer o quê? Vai colocar esse RN em fonte de calor radiante, vai posicionar o RN, você vai aspirar, se necessário, primeiro a boca, depois a narina, secar e remover os campos úmidos, reposicionar, vai verificar a frequência cardíaca e respiração. Se nisso a frequência cardíaca for menor que 100 ou tiver uma respiração irregular ou ausente, se não, você coloca junto com a mãe. Agora, se sim, você vai fazer a VPP por 30 segundos, que é a ventilação por pressão positiva. Se mesmo assim, após esses 30 segundos, você verificou que a frequência cardíaca está menor que 100 e ainda ele tem uma respiração irregular ou ausente, você vai fazer a VPP por 30 segundos mais o incremento do O2. Se não houve melhora, você vai fazer a intubação e a VPP por cânula. Você fazendo isso, você verificou que a frequência cardíaca está menor que 60, você faz a massagem cardíaca.
Você viu que não houve melhora, você entra com a adrenalina. Se não houve uma resposta, você entra com a expansão de volume. A expansão de volume é a última coisa que vamos fazer, tá bom? Muito obrigado, pessoal, pela atenção de todos. Tenha uma ótima tarde.